Olá, meu nome é Rodrigo James e eu faço podcasts. What? Pois é, pode ser que você tenha feito uma cara mais ou menos igual a essa minha, mas saiba que podcast, apesar de ser uma palavra nova para você, é uma realidade principalmente para o grande mercado. Por isso mesmo eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar o que é o tal do podcast, para que você, sua mãe, sua tia, qualquer pessoa saiba exatamente o que é isso. Então vamos à pergunta de $1 milhão. O que é podcast? Para ser bem simplista, é um programa de rádio que você não ouve no rádio. Como? Vamos voltar um pouco no tempo. Você se lembra do iPod? O iPod foi um aparelho inventado pela Apple no início do século, como esse aqui, que você colocava um monte de músicas MP3 nele e saía com seus fones de ouvido feliz da vida pela rua, pelo ônibus, onde quer que você estivesse cantarolando. I've had the time of my life. Ou não. Aí, lá pelos idos de 2004, alguém descobriu que você não precisava colocar só música dentro do iPod. Você podia colocar também gente falando. Nascia assim o podcast, cuja palavra é uma junção do pod, do iPod, com o cast de broadcast, que em português é transmissão. Ou seja, o podcast é uma transmissão para o iPod ou qualquer coisa parecida. Ah, sim, o termo podcast foi cunhado pela primeira vez por um VJ da MTV americana chamado Adam Curry, mas isso não vem tanto ao caso aqui para nossa história. O fato é que nasceu assim um novo formato, um novo conteúdo, uma nova mídia ou uma forma de distribuição disso tudo via internet. A partir daí, gente como eu e você, munidos de um microfone e um gravador, passamos a poder gravar os nossos conteúdos e distribuí-los para o mundo através da internet. Mas e aí, como é que funciona isso? Onde é que ficam esses tais podcasts? Depois que você grava e edita o seu podcast, você coloca ele na internet, na nuvem, em um servidor. Existem muitos serviços dedicados a isso, como por exemplo o Anchor, que talvez seja hoje o mais difundido. Uma coisa importante que você deve estar se perguntando, mas não é igual ao YouTube? Que eu vou lá no YouTube, procuro o vídeo que eu quero, clico e assisto? Mais ou menos. Pensa como se existissem vários YouTubes, mas com conteúdo em áudio. E quais são estes YouTubes? Bom, o mais conhecido de todos é o Spotify. Sim, é essa mesma plataforma que você já deve usar para ouvir música. O Spotify é hoje o maior distribuidor de podcasts no mundo. Mas tem também o Apple Podcast, o Google Podcasts, o Deezer, o Overcast, o Breaker, o Pocket Cast e vários outros. Mas e aí, James? Como é que eu faço para ouvir essa jossa? Vou te mostrar agora aqui na prática usando o meu Spotify. Esse é o meu Spotify no meu telefone. Eu tenho duas formas de encontrar podcasts. Eu posso simplesmente fazer uma pesquisa aqui em cima, direto no nome que eu quero. Por exemplo, vou procurar um dos podcasts que eu produzo, As Perennials. E ele já está aí. E aí, como é que você faz para ouvir? Simplesmente aperta o play e começa a ouvir. A partir de agora, As Perennials. A outra maneira é você clicar no buscar do seu app e navegar até a seção de podcasts. Aí você vai encontrar alguns episódios em destaque, as paradas de podcast e as categorias, como humor, notícias e política, cultura pop e por aí vai. Aí você seleciona a categoria que mais te interessa e dá uma olhada nos podcasts disponíveis, como por exemplo aqui o Café da Manhã, que é uma parceria da Folha de São Paulo com o próprio Spotify e fica dentro da categoria de notícias. Bom, nem preciso falar que você precisa estar na internet para ouvir. Mas se você quiser, você pode também baixar para ouvir depois, sem usar a internet, clicando nesse botãozinho aí. Lembrando que para baixar podcasts no Spotify você tem que ter uma conta premium, tá? Mas se você não quiser o Spotify, tudo bem. Tanto os iPhones quanto os telefones Android têm aplicativos da Apple e do Google para você ouvir os podcasts. Olha o da Apple aí no meu telefone. O funcionamento é bem parecido com o que eu mostrei no Spotify. Você pode fazer a busca e tal, baixar para ouvir offline e ir construindo a sua lista de podcasts. Mas esse eu fui lá e corrigi. Se você entrar em qualquer um dos
Play. Então, é isso. Muito fácil, não é? Vamos lá? Vamos começar a ouvir os podcasts? Então eu vou fazer o meu jabá. Quer saber quais os podcasts que eu produzo? Vai aqui no meu site que você vai encontrar todos eles lá. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar que eu respondo. Coloca nos comentários aqui nesse vídeo ou pode mandar um e-mail através lá do site. Agora com licença que eu vou ali ouvir os episódios do dia. Um abraço.